Meus irmãos e minhas irmãs que estão nos acompanhando neste curso bíblico, eu sou o Padre Antônio Simone e nós vamos continuar o nosso curso com mais um vídeo introdutório. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz, como é que a gente lê uma citação bíblica, porque não é fácil ver onde é que está o texto citado naquele momento. Então você precisa entender sobre citação. Vejamos então. Esta citação, a gente lê Gênesis capítulo 1, o capítulo inteiro. Quando não põe vírgula, é o capítulo inteiro. A próxima citação, Gênesis 3 a 5, até 5. Esse tracinho aqui, ó, é lido até 5. Então, é para ler o capítulo 3, o capítulo 4, o capítulo 5. Aqui nós já estamos dentro do capítulo, porque tem uma vírgula. Então, aqui nós temos Gênesis capítulo 2, versículo 1. Só o versículo 1. Essa é a notação católica, com uma vírgula. A notação evangélica seria assim, 2, capítulo 1. A notação evangélica é com 2 pontinhos. Se você vir uma citação assim, ela é citação evangélica. A citação católica, no lugar dos 2 pontos, põe uma vírgula. Esta citação nós lemos Gênesis, capítulo 2, versículo 7 até o versículo 14. Não põe ponto depois do Gênesis, a primeira é uma letra maiúscula, a segunda é minúscula sempre. E não põe ponto aqui, é sem ponto. Aqui nós lemos Gênesis capítulo 2, versículo 4a. Quando você usa o A, B, C, D, quando um versículo é muito grande, tem diversas frases ou diversas ideias, você divide A, B, C, D, conforme o número de frases. O Antigo Testamento isso é mais comum, os versículos são maiores, mas aqui nós temos só a primeira parte do versículo 4. Agora, vamos ler essa aqui toda. É uma citação só. É uma citação só. Quando tem duas vírgulas, é sinal que você vai ler tudo que está entre esses 2 capítulos. O número que está antes da vírgula é sempre capítulo. Então, aqui é capítulo. Aqui é capítulo. Então você não vai ler assim, ó, a leitura errada. Gênesis capítulo 2, versículos 4a até 19. Não é versículo, é capítulo. Então você vai ler assim, Gênesis capítulo 2, versículo de 4a até o capítulo 19, versículo 1ab. Esqueci do versículo aqui, né? Versículo 1ab. Quer dizer, as 2 primeiras partes do versículo 1. Então você vai ler do 4a em diante, todo o capítulo 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16, 17, 18, 19. E o 19, só o versículo 1, as 2 primeiras frases dele, certo? Então aqui é um tracinho maior, né? Engloba todos esses capítulos, porque tem 2 vírgulas, né? Aqui só tem uma vírgula. Se tem só uma vírgula, o texto só está dentro de um capítulo. Só o capítulo 6. Então aqui é uma vírgula só. Aqui tem 2 vírgulas, mudou de capítulo. Aqui tem uma vírgula só, então vai ser Êxodo capítulo 6, versículo de 1 até o 4. O ponto manda você pular. Pula o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. E vai para o 10 até o 12. Aí vai o 10, o 11 e o 12. Isso aqui é até. Isso aqui você pula. O ponto você pula. O tracinho você engloba, né? Aqui só tem uma vírgula. Então está tudo dentro do capítulo. Capítulo 13, versículo de 1 a 7. Pula para o 12 até o 14. Esta citação de baixo, número 3, é do livro dos Juízes. Só tem uma vírgula. Então, está tudo dentro do capítulo. Juízes,
capítulo 4, versículo de 5 a 7 e pula para o versículo 10. Só isso. O ponto e vírgula separa aqui, olha, quando você tem duas citações do mesmo livro ou de livros diferentes, você separa as citações, quando elas não estão contínuas, separa por um ponto e vírgula. Aqui, ponto e vírgula, Reis. Primeiro livro dos Reis. Aqui tem duas vírgulas. Então não está só dentro de um capítulo, tem muitos capítulos aqui. Ou 1, ou 2, ou 3, ou 4 capítulos. Aliás, mais de um, né? 2, 3, 4 capítulos. Então, primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 26, até o capítulo 12, versículo 22. Porque o que está antes da vírgula sempre é capítulo. Porque você não pode falar assim, ó, leitura errada. Capítulo 11, versículo 26 até o 12. Como você vai falar do 26 até o 12? Vai para trás? Não tem jeito, né? Então, é assim, ó. Capítulo 11, versículo 26 até o capítulo 12, versículo 22. Quer dizer, o capítulo 11 tem 30 versículos, por exemplo. Você vai ler 26 até o 30 e vai ler do 1 até o 22 do capítulo 12. Até o versículo 22. Aqui, o número 4. Aqui não é Marcos, é Macabeus. Primeiro livro dos Macabeus, quando é Marcos, não tem número antes. Primeiro livro dos Macabeus, capítulos de 10 até o capítulo 13. Até o 10, o 11, o 12 e o 13. Para ler tudo. Aqui é segundo Macabeus. Segundo livro dos Macabeus, capítulo 9, versículo 18, até o capítulo 10, versículo 8. São duas vírgulas? Então sai de um capítulo, é mais de um capítulo. O capítulo é o 9 e o 10. O que está sempre antes da vírgula é sempre capítulo. Então, segundo Macabeus, capítulo 9, versículo 18, até o capítulo 10, versículo 8. Você vai ler o capítulo 9 inteiro, vai ler o capítulo 9 depois do versículo 18 até o final, e vai ler 1 até o 8 do capítulo 10. O número 5 é o livro de Jó. O livro de Jó, aqui são duas vírgulas, quer dizer que sai de um capítulo, é mais de um capítulo. Livro de Jó, capítulo 8, versículo 1, até o capítulo 9, versículo 4. São duas vírgulas, que está antes da vírgula capítulo, assim é a leitura. Aqui, primeiro livro das Crônicas, capítulo de 7 até 9. Nós vamos tentar, nesse curso bíblico, Palavra e Missão, ver praticamente a Bíblia inteira. Então nós vamos fazer uma introdução, boa introdução, depois vamos começar no Gênesis, no Antigo Testamento, começar em Marcos, no Novo Testamento, terça e sexta, e vamos tentar ver toda a Bíblia, se nós conseguirmos, né? Aqui o número 6, tem uma vírgula só, tá vendo a citação? Então só está dentro do capítulo 21. Capítulo 21, versículo 1, pula para o versículo 3, pula para o versículo 7 até o 12. Aqui até o 12, é o 8, 9, 10, 11 e o 12. Jeremias, profeta Jeremias, capítulo, é uma vírgula só? Está dentro de um capítulo só. Jeremias capítulo 7, versículo de 1 a 6 e pula para o 9, só. Número 7, vamos ver se tem uma vírgula só. Tem uma vírgula só, então está tudo dentro do capítulo 9. Oséias, profeta Oséias, capítulo 9, versículo 1c, é só a terceira frase do primeiro versículo. Pula para o 7c, é só a terceira frase do versículo 7. Pula para o 10, vai do 10 até o 15 e só a primeira frase do versículo 15, que é a letrinha A. 8 é o Evangelho de João, porque Jó tem um acento, João não tem acento. Então deixa eu ver se são duas vírgulas. Não, é uma vírgula só. Aqui separa uma citação de outra citação dentro do mesmo Evangelho, do mesmo livro. Então aqui não é vírgula, é ponto e vírgula. Então aqui já é outra parte separada, descontínua. João capítulo 8, versículo de 3 a 7 e pula de 9 até 15. Aí pula o capítulo 9, é outra citação, mas é do mesmo João, certo? João capítulo... Aqui não, aqui são duas vírgulas, né? São duas vírgulas. Então é mais de um capítulo. João capítulo 10, versículo 12, até o capítulo 12, versículo 4. Porque tem duas vírgulas. O 9, Evangelho de Marcos.
A citação só tem uma vírgula, né? Então está dentro do capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 23 até o 36. Agora mudou de citação, ponto e vírgula. Evangelho de Mateus, tem duas vírgulas? Então passa dentro de um capítulo só, mais de um capítulo. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5, até capítulo 8, versículo 2. Porque eu falei para vocês que antes da vírgula sempre é capítulo. A leitura errada. Mateus, capítulo 5, versículo de 5 até o versículo 8. O que você faz com 2? Está errado, né? Então é capítulo 5, versículo 5, até o capítulo 8, versículo 2. 10. Carta de São Paulo aos Coríntios. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios tem duas vírgulas? Tem. Então passam de um capítulo, né? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1, até o capítulo 13, versículo 10. Carta a Timóteo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3 até o capítulo 4. Porque não tem vírgula, né? É o capítulo 3 e capítulo 4. Agora aqui vem a pegadinha. Qual é que é a pegadinha? Os livros que tem um capítulo só. 11. Terceira carta de João, versículo 12. Só tem um capítulo. Então não é capítulo 12, né? Versículo 12. A carta de Judas só tem um capítulo também. Então é versículo 17 até versículo 19. Carta de Judas. Porque não tem 17 capítulos, a carta de Judas é um capítulo só. Carta a Filémon. Filémon, um capítulo só. Versículo 7. Já estamos terminando. Número 12. Salmo 8, versículo 4 até o 5. Aqui não tem dois números do Salmo. Salmo 148, versículo de 7 a 12. Agora aqui que vem o problema. Por que nas nossas Bíblias, nas Bíblias católicas, tem um salmo aqui e um aqui no meio, e um entre parênteses? Porque aqui é o salmo da edição hebraica, aqui o salmo da edição grega, Septuaginta. Então, na Bíblia evangélica, o salmo, por exemplo, do Bom Pastor é o 23, na Bíblia católica é o 22. Justamente por isso, né? Então aqui, ó, Salmo 23, versículo 5a. Ponto e vírgula, Salmo 139, na versão hebraica, é o 138 da versão grega. Então, 139, versículo 3 a 4. Essas são os nossos exemplos de citação para que você aprenda a achar um texto da Bíblia. Por hoje é só. Nós ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.